Imagina descobrir que seu filho de 7 anos, que foi sequestrado 8 anos atrás, está na delegacia esperando por você. O nome desse garoto é Steven Steiner e a história dele é insana. Um dia, quando ele estava voltando da escola, ele foi abordado por um homem dizendo que os pais dele tinham o autorizado a dormir na casa dele. Esse foi só o começo de uma história que faria com que as pessoas dissessem que a família do Steven era amaldiçoada. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E o vídeo de hoje são de 2 histórias diferentes, 2 casos criminais, é claro, e os 2 na mesma família. E eu já aviso vocês que essa história poderia ter um final feliz, mas infelizmente não teve. Então apertem os cintos por aí, porque hoje a gente tem uma longa história pela frente. E agora, sem mais enrolação, bora pra história. Stephen Gregory Steiner nasceu em 1965 na Califórnia. Ele era filho do Dalbert e da Kay. O Dalbert, o pai dele, era mais conhecido como Del. Ele também tinha 2 irmãs mais novas, a Jodie e a Corey, uma irmã mais velha, a Cindy, e um irmão mais velho, o Carrie. Quando ele nasceu, ele cresceu em um rancho da família. O local tinha um terreno bem grande, era bem pacífico, tinha vários animais de fazenda e ele brincava muito por lá. A família era de Mormons e eles costumavam ir para a igreja 2 vezes na semana, na cidade que ficava a cerca de 10 quilômetros do rancho. O Steven era muito próximo do pai. O pai, sempre que saía para fazer os trabalhos do dia a dia na própria fazenda, tinha o Steven seguindo ele como uma sombra. Apesar dele ser meio tímido, ele era muito educado e ele adorava ajudar nas tarefas domésticas, tanto para o pai quanto para a mãe. Em 1971, a família precisou vender aquele rancho e decidiram se mudar para uma cidade de mais ou menos 250 mil habitantes, ali na Califórnia, chamada Merced. A cidade fica bem próxima do Parque Nacional de Yosemite. É mais ou menos 1h45 de carro. Não sei se vocês já ouviram falar desse parque, mas é um parque gigantesco que fica ali próximo da Califórnia. Não sei se é exatamente na Califórnia, mas é por ali. O parque tem várias entradas diferentes por ele ser muito grande. Além disso, ele é um parque ecológico, ele é um parque nacional, ele é todo protegido. E assim, tem várias histórias bizarras de coisas que já aconteceram não só no Yosemite, como em outros parques dos Estados Unidos, inclusive porque a grande maioria deles tem um sistema de cavernas. E quando as pessoas comparam o mapa de cavernas dos Estados Unidos com o mapa de pessoas que desapareceram e nunca mais foram encontradas, eles batem de uma forma sinistra. Apesar disso, o parque é muito bonito, todo ano tem muitos turistas lá, as pessoas vão acampar, elas vão se hospedar em barracas que tem lá, cabanas. Então é um ponto turístico muito interessante, eu mesma sempre tive vontade de ir, e não só pelas histórias sinistras. Mas a história do parque vai ficar mais pra frente no vídeo. Quando eles se mudaram pra essa nova cidade, o Steven não gostou muito. Afinal, agora eles moravam em uma casa com um quintal muito menor do que era aquele rancho. Inclusive, no rancho, eles tinham uma cachorrinha, que infelizmente eles decidiram doar quando eles foram para essa casa nova, porque ela não estava conseguindo se adaptar com o local menor. Então antes a cachorra conseguia correr pelo rancho todo, agora ela só tinha um pequeno quintal. Então ela foi para uma família que tinha uma propriedade maior. É claro que isso também incomodou o Steven, ele era bem próximo da cachorrinha. E aí quando ele começou a ir para a escola nessa cidade nova, ele também estava muito estressado, ele brigava com vários colegas de sala, ele batia neles, ele não conhecia aquelas pessoas, ele estava tendo muita dificuldade em fazer amigos. E além disso, ele tinha os amigos daquela região próxima do rancho, que agora ele não estava conseguindo ver mais. Mas com o tempo ele foi criando novas amizades e no ano seguinte ele já era uma nova criança. Ele tinha amigos para brincar, ele saía na rua, eles brincavam juntos, iam na casa um do outro. E aí, em 1972, ele tinha 7 anos e estava na 2ª série. Toda manhã, os 4 filhos mais novos andavam para a escola juntos. O Carrie, que era o irmão mais velho, ele tinha que acompanhar os irmãos até a escola e ele não gostava daquilo, mas como ele era mais velho, os pais meio que obrigavam, enfim, para cuidar das crianças. Só que o Steven voltava da escola sozinho todos os dias, porque o horário dele sair era mais cedo que o dos irmãos.
E começou uma situação que incomodou muito os pais do Steven, porque muitas vezes quando ele estava indo embora da escola, ao invés dele voltar direto para casa, ele ia para casa de algum amigo e não avisava os pais. Os pais ficavam extremamente preocupados e aí ele chegava no final do dia falando: ah não, tava na casa do meu amigo. E aí os pais ficavam tipo: tá, mas tem que avisar a gente fica preocupado. E de novo, a gente tava nos anos 70, não tinha celular, não tinha como você mandar uma mensagem. Os pais dele começaram a ficar tão preocupados com essa situação que ele começou a ser deixado de castigo toda vez que ele fazia isso. E no fundo, infelizmente, os pais dele estavam certos. No dia 4 de dezembro de 1972, o Steven foi pra escola normalmente, fez todas as suas aulas e estava no caminho de volta para casa. Dezembro é um mês muito frio. Naquele dia, o frio estava um pouco maior do que o normal e estava começando a nevar. Então a Kay, a mãe do Steven, decidiu que ia buscar ele na escola, mas ela não avisou que ela estava indo buscá-lo. Ela tinha passado a manhã toda fazendo as tarefas de casa e também cuidando da irmã do Steven de 4 anos. Às 2 horas da tarde, ela chegou para buscar o Steven na escola e aí ela chegou mais ou menos às 2h10. Ainda tinha algumas crianças que estavam esperando os pais para ir embora, só que o Steven não estava em lugar nenhum. Ela até chegou a perguntar para os professores, para os alunos, para algum amigo se eles tinham visto ele, e eles informaram que ele tinha ido embora normalmente como ele fazia sempre. Então, a mãe do Steven decidiu pegar o carro de novo e ir fazendo o caminho de volta para casa, que ela sabia que o Steven passava bem devagarinho, porque ela imaginou que ele estivesse no caminho ainda, aí ela dava uma carona e eles voltavam para casa juntos. Só que ela fez todo o caminho e quando ela chegou em casa, ela perguntou pro Del se o Steven tinha chegado e ele falou que não. Nessa hora, a Kay não estava tão preocupada ainda, porque, de novo, eles estavam acostumados com aquela situação do Steven indo pra casa dos amigos sem avisar. Então eles imaginaram que ele podia ter feito aquilo, mas antes eles decidiram perguntar pros outros irmãos do Steven se eles tinham visto ele na escola, se eles tinham visto ele saindo. Isso já era 3 horas da tarde, a hora que as outras crianças saíam. Só que nenhum dos irmãos parecia ter visto ele depois de ter terminado o horário. Foi aí que a Kay e o Del ficaram mais preocupados e foram batendo na casa de cada um dos amigos que eles sabiam que o Steven normalmente frequentava para perguntar se alguém tinha o visto, mas ninguém sabia de nada. Às 5h15 da tarde, eles decidiram reportá-lo como desaparecido. A polícia foi até a escola para perguntar para os professores, para os amigos, para os colegas de classe se alguém tinha alguma informação. Ninguém sabia dizer o que tinha acontecido, ninguém viu nada fora do normal naquele dia. E aqui a gente não tinha nenhuma evidência de desaparecimento e também não tinha nenhuma testemunha. Não dava nem pra saber se realmente ele tinha desaparecido ou se ele tinha fugido de casa. Tudo caído aqui. Mas parecia improvável que ele tivesse fugido, afinal ele tinha 7 anos de idade. E aí os dias foram passando, eles foram se transformando em semanas. Não. Ai, meu Deus. Frodo, não se pode ter coisas boas nessa casa. E aí os dias foram se transformando em semanas e depois em meses e ninguém sabia do paradeiro do Steven. A família imprimiu vários panfletos com a foto dele e um sinal de desaparecido, com um número de telefone para quem quer que fosse entrasse em contato caso tivesse informações, mas ninguém nunca disse nada. É claro que isso abalou a família de uma forma que a gente não consegue nem explicar. O Del, principalmente, que era mais próximo do Steven, ele estava completamente desolado. E não foram só os pais que ficaram extremamente devastados com a notícia, mas todos os irmãos e, em especial, o Carrie, o mais velho. Chegou um momento que ele ficou irritado com os pais e sentia que ele estava sendo negligenciado, porque os pais pareciam que não conseguiam superar esse luto do irmão ter desaparecido. Mas daqui a pouco a gente volta pro Carrie. 8 anos depois que o Steven desapareceu, a Kay recebeu um policial na porta da casa dela. Como o Carrie, o irmão mais velho, já estava dando alguns problemas, ela já começou a chorar quando o policial apareceu, achando que ele tinha sido preso ou algo assim, mas o policial disse que não, que eles tinham informações sobre o Steven e que precisavam que os pais o acompanhassem até a delegacia. Para surpresa do casal, assim que eles chegaram lá, eles encontraram o filho deles, só que 8 anos mais velho. Então agora a gente vai voltar para vocês entenderem o que aconteceu com o Steven nesse meio tempo. Naquele dia, 4 de dezembro, 2 homens que trabalhavam no Parque Nacional de Yosemite estavam na cidade de Merced. Um deles se chamava Kenneth Parnell. Ele era o ex-funcionário de um hotel e ele já tinha sido condenado por abusar de uma garota de 8 anos.
Ele cumpriu uma pena de só 3 anos pelo crime. Ele também era amigo de um cara chamado Irving Murphy. O Kenneth estava dirigindo o carro enquanto o Irving estava distribuindo panfletos pedindo doações para uma igreja. O Kenneth inventou uma história para o Parnell. Ele disse que estava com a intenção de ir até Mercê para buscar crianças que tinham sido negligenciadas pelos pais e que provavelmente eram abusadas. Então ele queria pegar uma dessas crianças para viver com ele, para ele ser o pai dela. E o Irving, que pelos relatórios parecia ter algum tipo de deficiência, não pareceu desconfiar das intenções do Kenneth e estava o ajudando. O Steven, enquanto isso, estava voltando sozinho para casa porque, de novo, ele não sabia que a mãe dele estava indo buscá-lo. Foi aí que o Irving se aproximou do Steven. Ele falou que ele estava buscando doações para a igreja e o Steven era um garoto muito educado. A família dele também era religiosa e ele imaginou que a mãe dele ia querer ajudar nas doações. Os dois homens prometeram para o Steven que se ele entrasse no carro junto com eles, ele ia levá-lo até em casa, já que estava ficando muito frio, e lá eles poderiam conversar com a família dele. Então o Steven concordou, afinal ele era uma criança inocente, ele não imaginou que pudesse ter alguma coisa errada ali. E aí, inicialmente, os dois homens foram fazendo o caminho de volta para casa do Steven, o caminho que ele conhecia. Mas quando eles passaram o local onde eles deveriam entrar, o Steven começou a ficar meio confuso. Ele disse: "Não, a minha casa não é por aqui." Foi aí que o Kenneth disse pra ele que ele não ia pra casa. O Kenneth levou o Steven pra cabana que ele morava. E aí, no caminho, ele parou em um telefone público e quando ele voltou desse telefone, ele disse pro Steven que tinha conversado com os pais dele e que eles não o queriam mais. Ele também disse que agora ele seria o pai dele. E ele continuou explicando que a família do Steven não tinha dinheiro suficiente pra cuidar dele também, então tinham nomeado como um guardião legal. O Steven, que era uma criança, acreditou nessa manipulação e nesse abuso psicológico que o Kenneth estava fazendo. Gente, eu tive que colocar o Frodo pra fora porque ele tava fazendo muita bagunça e muito barulho, então se vocês ouvirem um miado dele na porta, é por causa disso. Por semanas, o Kenneth mantinha o Steven dentro de um quarto dentro da cabana e ficava dando xarope pra tosse pra ele ficar meio grogue e meio que dissociando da realidade. O que o Steven não sabia é que a avó dele morava a poucos passos da casa do Kenneth, só que ele não sabia onde ela morava e a avó também disse que nunca teve nenhum indício de que tivesse um garoto preso nessa casa. O Kenneth também disse pro Steven que agora o nome dele seria Dennis Gregory Parnell. Ele pintou o cabelo dele de preto e pediu pra ele chamá-lo de pai. Os meses foram se passando naquela situação e o Kenneth estava sempre muito atento na polícia. A cabana onde o Kenneth morava ficava a poucos quilômetros de distância de Mercê, mas a polícia literalmente não sabia aonde procurar. Semanas depois do desaparecimento, o Kenneth matriculou o Steven, que agora é Dennis, mas eu vou continuar chamando ele de Steven para vocês não se confundirem muito. Ele matriculou ele em uma escola. E ele também se passou por pai dele. Então agora o Steven estava frequentando a escola. E pra mim isso é muito bizarro, como era fácil nos anos 70. Tipo, a escola aceitou o Kenneth como pai dele sem pedir nenhum registro, nenhum documento. E apesar de terem várias buscas acontecendo pro Steven, só porque ele trocou a cor de cabelo, de repente ele ficou irreconhecível. Ninguém desconfiava que tinha alguma coisa errada ali. E ninguém se ligou que esse poderia ser o garoto desaparecido. Parece muito tipo o Super-Homem, quando o Clark Kent coloca só o óculos e aí agora ninguém mais sabe que é ele. O Steven estava tendo cada vez mais liberdade de movimento, mas ele nem pensava em uma fuga. Isso porque ele realmente acreditava no Kenneth, que os pais dele não queriam mais ele. E como os meses iam passando e ninguém entrava em contato, ele não vinha nenhuma notícia, ele imaginava que realmente era verdade e que agora aquela ia ser a vida dele. Era como se ele achasse que de fato tinha sido adotado e a família nem tivesse avisado. O Kenneth ficava mudando de cidade toda vez que ele pensava que alguém poderia estar mais desconfiado, e todas as vezes que eles mudavam, infelizmente o abuso continuava e depois não era mais só pelo Kenneth. Apesar de todo o abuso, ele decidiu dar uma cachorrinha de presente pro Steven, que ele deu o nome de Queenie. Ao mesmo tempo, ele começou a namorar uma mulher chamada Bárbara Matias, que inicialmente ele disse que tinha contratado para ser a babá do Steven.
Ela também abusava sexualmente dele e agora ele tinha 11 anos. Ela viveu na casa por cerca de 18 meses e eu não sei se ela teve filhos com o Kenneth ou se ela já tinha filhos anteriores, mas mais pra frente ela alegaria que o Kenneth abusava dos filhos dela também. O Steven também era obrigado a chamá-la de mãe. Enquanto isso, na casa do Steven, o Cary estava cada vez mais afetado. Ele começou a usar boné o tempo todo porque ele arrancava tufos de cabelo pelo estresse. Ele também era conhecido na escola como o irmão do garoto sequestrado, e é claro que ele não gostava disso. Ele também tinha um segredo. Desde quando ele tinha 7 e 8 anos de idade, ele começou a fantasiar sobre machucar mulheres. E agora, esses pensamentos estavam o incomodando cada vez mais. Eventualmente, o Steven se mudou com o Kenneth para um trailer em uma outra cidade, e aí o Steven começou a frequentar a escola, e quando perguntaram para os colegas de sala dele, amigos e professores, ninguém achava nada demais com o comportamento dele, só sabiam que ele era educado, tímido e quieto. E aí, ele começou a jogar futebol, ele chegou até a namorar uma garota chamada Lori quando ele tinha 14 anos. Ao mesmo tempo, o Kenneth era um pai muito liberal para ele na parte de álcool e drogas. O Kenneth nunca se importou dele usar qualquer coisa que ele quisesse, mesmo ele sendo menor de idade. E isso causava uma certa estranheza nos amigos, mas ao mesmo tempo eles achavam aquilo muito legal. Tipo, nossa, o Kenneth é o cara que consegue bebida pra gente. Teve um momento, quando ele tava com esses novos amigos, que o Steven começou a chorar e falar que ele queria voltar pra casa. E aí os amigos falaram, como assim? Sua casa é tipo poucos metros daqui, se você quiser ir embora e tal. Ele falou, não, eu quero voltar pra minha verdadeira casa. E todo mundo ficou sem entender. O Steven não se abria muito sobre isso. E de novo, tudo porque ele achava que realmente aquela era a realidade dele. Um dia, ele até tentou fugir, só que depois que ele fugiu, ele ficou com tanto medo, ele não sabia onde ele estava ou como voltar para a antiga casa, que ele decidiu aceitar e voltar pro Kenneth. E o Kenneth começou a suspeitar desse comportamento, ele ficou muito preocupado porque agora o Steven estava perto de muitas pessoas que ele começou a confiar, então isso talvez não fosse bom e aí eles se mudaram de novo. Só que agora, o Steven estava crescendo. E aí o Kenneth não queria mais aquilo, ele queria uma outra vítima mais nova. Ele convocou o próprio Steven para buscar um novo garoto para ele, só que o Steven sabotou totalmente isso. Ao mesmo tempo, o Steven sacou a dele. Aquela história era uma mentira. Como o Steven não aceitou fazer esse trabalho para ele, o Kenneth pegou um outro amigo do Steven chamado Randall Shin Purman. Isso era fevereiro de 1980, inclusive no dia do meu aniversário, 14 de fevereiro. Essa nova vítima tinha só 5 anos de idade e o nome dele era Timmy. Ele também voltava para casa sozinho da escola todos os dias. Até a metade do caminho, ele ia junto com um amigo e depois os dois se separavam e ele continuava sozinho. O Randall, esse amigo do Steven, foi até o Timmy falando que ele estava com alguns problemas no carro, só que o Timmy percebeu o perigo e decidiu sair correndo. Só que é claro, ele era uma criança, o Randall já era adolescente, ele conseguiu alcançá-lo, o agarrou e colocou dentro do carro. O Timmy, quando chegou na casa do Kenneth, começou a chorar e falar que queria ir pra casa. E aí o Kenneth contou exatamente a mesma história que ele tinha contado pro Steven, que os pais dele não queriam mais e que agora essa era a nova casa dele. O Steven, com essa história, percebeu que ele nunca tinha sido adotado. Ele sabia que o Timmy também tinha uma família que o amava e que estava sentindo falta dele, procurando por ele. Foi aí que ele decidiu que ele precisava fazer algo. O Steven sempre chegava da escola em horários específicos para garantir que o Kenneth não ia ficar sozinho com o Timmy e que ele não ia ser abusado. Ele também começou a armar um plano. Cerca de 2 semanas depois, ele decidiu observar bastante o horário do trabalho do Kenneth, que ele era um segurança noturno, e aí em um desses momentos, quando ele estava fora, o Steven decidiu fugir com o Timothy. O Kenneth não estava preocupado, ele nunca imaginou que o Steven fosse fazer algo assim, afinal, ele já tinha tido muita liberdade e ele nunca tentou fugir, por que ele ia tentar agora? No dia 1 de março de 1980, os dois saíram da casa e foram andando até uma estrada. Eles foram seguindo essa estrada e o Timothy não sabia dizer aonde era a casa dele e o Steven muito menos sabia. Então eles só foram seguindo, pegaram carona e pediram para serem deixados em uma delegacia. Quando eles chegaram, ele contou tudo para a polícia e aí os policiais perguntaram quem ele era e ele só disse: "Eu só sei que meu primeiro nome é Steven". Naquele mesmo dia, o Timmy foi levado de volta com os pais.
Ou seja, o Steven tinha sido o salvador da vida dele, um herói. Os pais do Steven também foram chamados na delegacia, foi um encontro super emocionante, também foi muito coberto pela mídia, inclusive eles filmaram um momento em que o Steven chegou de novo em casa, agora bem mais velho e segurando a cachorrinha, a Queenie. No dia seguinte, o Kenneth foi preso. O Irving e o Randall também foram acusados de serem cúmplices. Caso vocês não lembram, o Irving era o cara que estava no carro junto com o Kenneth quando o Steven foi sequestrado e o Randall foi o suposto amigo dele que ajudou a sequestrar o time. A Bárbara, a babá, não foi acusada de nada. Por algum motivo, o Kenneth nunca foi acusado do abuso sexual. Ele foi condenado pelos 2 sequestros e considerado culpado. Infelizmente, ele só foi condenado a 7 anos e saiu em liberdade condicional depois de 5. E esse foi mais um erro da polícia e mais pra frente vocês vão saber por quê. O Steven, depois de se reunir com a família, ele se tornou basicamente um herói nacional. Mas depois de algum tempo, ele começou a lidar com o trauma de uma forma nada saudável. Ele começou a beber muito e usar muitas drogas. Além disso, ele até chegou a fazer terapia, mas ele não queria falar sobre o abuso que ele sofreu na terapia. E além disso, o pai dele, o Del, não acreditava em terapeutas. Então ele falou, não, ele não precisa disso, vamos tirar ele da terapia. Então ele ficou pouquíssimo tempo. E assim, é muito claro que ele precisava de terapia para lidar com tudo isso que aconteceu com ele. Ao mesmo tempo, teve muita atenção da mídia, tipo, de forma insuportável. O Steven deu várias entrevistas e, de início, ele não falava que ele tinha sido abusado. Ele não queria expor isso para as pessoas, ele não queria falar sobre isso, afinal ele já estava lidando com aquilo dentro dele. I was stopped by a man along the street just a few blocks from my house, and he asked me if I wanted to, me or my mother wanted to donate something to a church. Mas um mês depois, a polícia encontrou várias fotos, nudes, do Steven que o Kenneth tinha tirado. E é claro que isso foi para as notícias também. Todo mundo queria saber os detalhes. Ele começou a ser perseguido na rua como se fosse uma celebridade. Ele era acompanhado para ir para a escola, vários repórteres tirando foto, pedindo entrevistas. E ele não estava gostando de toda essa atenção. Além disso, vários colegas de sala e da escola do Steven ficavam com uma certa inveja disso estar acontecendo, como se ele tivesse famoso. E aí ele foi usando cada vez mais drogas e bebendo mais. Teve até um ponto em que o Del expulsou ele de casa. Depois de algum tempo, ele conheceu uma garota chamada Jodie Edmondson em 1985, e aí os dois acabaram se casando e ele teve 2 filhos. Nessa época, ele estava bem feliz, ele estava se sentindo realizado, ele voltou a frequentar a igreja, ele também participava de alguns grupos de apoio a crianças que foram sequestradas, ele dava várias palestras e tentava contar a história dele e mostrar para os pais o cuidado que eles deveriam ter para que isso não acontecesse mais com os filhos. A NBC também entrou em contato para fazer uma minissérie sobre a vida do Steven. E aí ele super topou ajudar, ele ajudou na escalação do elenco, ele falava que o ator que ia interpretar ele era muito parecido com ele quando ele era mais novo. E até então eles foram muito bem tratados no set, mas ninguém gostou do resultado, nem o Steven, nem a família dele. Ele achou que eles colocaram ele de uma forma meio rude. Além disso, eles tinham que dramatizar a história para ficar mais interessante para o público. Então eles acabaram tornando o Del um pouco mais indiferente, enquanto a mãe do Steven era mais emocional. O próprio Steven atuou na série e ela foi vista por cerca de 40 milhões de pessoas. O Steven usou parte do dinheiro que ele ganhou na minissérie para comprar uma moto. Infelizmente, no dia 16 de setembro de 1989, quando ele estava voltando para casa, um carro atropelou ele e fugiu. O Steven morreu instantaneamente por ferimentos na cabeça. O capacete dele tinha sido roubado alguns dias antes, então ele não estava usando um na hora do acidente. E foi uma tragédia muito grande, porque o Steven tinha 24, 25 anos de idade, ele era super novo e ele tinha deixado os 2 filhos. A filha dele tinha 3 anos de idade, então eles tiveram pouquíssimo contato com o pai. Felizmente, testemunhas conseguiram identificar o culpado e ele foi preso. Ele foi sentenciado a 3 meses de prisão. Quando ele foi enterrado, o time serviu como uma
uma das pessoas que estavam ajudando a carregar o caixão. Ele tinha 14 anos de idade. E esse foi o primeiro caso do Steven, mas se vocês acham que parou por aí, infelizmente não. Agora a gente vai falar do Cary. Um ano depois do Steven falecer, um tio deles faleceu com um tiro porque uma pessoa invadiu a casa dele. Na época, o Cary estava morando com esse tio. Esse caso nunca foi solucionado. O Cary alegou depois que esse tio abusava sexualmente dele quando o Steven estava desaparecido, mas a gente não sabe se isso é verdade ou não. E aí o Cary começou a ficar muito estressado, ele passava grande parte do tempo livre dele no Parque Nacional de Yosemite e ele usava algumas drogas pesadas. Em 1991, ele tentou tirar a própria vida e também foi preso por posse de drogas. Ele também teve alguns surtos psicóticos, um deles ele ameaçou passar com o caminhão dele em cima do local onde ele trabalhava e matar o chefe e quem quer que estivesse lá no horário. Ele chegou a ir até para um hospital psiquiátrico, mas ele não ficou lá por muito tempo. E aí vocês imaginam a família deles, tipo, eles já tinham passado por toda aquela situação com o Steven e agora o Cary também estava tendo vários problemas com a polícia. Em 1997, ele começou a trabalhar em um hotel que ficava dentro do Parque Nacional e muitas pessoas achavam ele meio sinistro. Ele tinha o hábito de ficar observando as mulheres do hotel e elas ficavam super desconfortáveis. Principalmente quando elas estavam na piscina, mulheres e as filhas adolescentes. Tiveram até algumas reclamações pro dono do hotel. E aí, no dia 15 de fevereiro de 1993, 3 mulheres desapareceram. A Carol Sand, a filha dela de 15 anos e a amiga dela de 16, a Silvina. A Silvina era uma intercambista da Argentina e aí elas decidiram levar ela para conhecer o parque. E aí elas ficaram hospedadas num hotel, as 3 estavam dentro do mesmo quarto e aí no dia que elas deveriam ir embora, o marido da Carol ia buscar ela no aeroporto, elas nunca apareceram. Foi aí que ele as declarou como desaparecidas. Esse caso demorou uma quantidade de tempo para ser solucionado. Foram feitas várias buscas pelo parque. De novo, aquele parque era gigantesco, não tinha nenhuma evidência. Elas também deveriam ter feito check-out no hotel, coisa que elas nunca fizeram. E os pertences dela estavam, em sua maioria, dentro do quarto. Então aquilo era bem estranho. Apesar disso, o carro delas tinha desaparecido. E algumas semanas depois, esse carro foi encontrado completamente queimado, com 2 das mulheres no porta-malas. O corpo delas estava queimado de uma forma tão horrível que eles só conseguiram identificá-las por causa da arcada dentária. Os corpos das 2 que estavam no carro eram da Silvina e da Carol. Mas eles ainda precisavam descobrir o que tinha acontecido com a filha da Carol, a Julie. Eles tentaram procurar, mas em volta do carro não tinha nada. E aí, 6 dias depois, a polícia recebeu uma carta horrível. Era um mapa do Parque Yosemite desenhado à mão. Nesse mapa, ele marcava a localização de onde estava o carro com os 2 corpos e depois, mais pra cima, tinha a localização da Julie. Também estava escrito em cima do bilhete: nós nos divertimos com essa aqui. A polícia foi até o local onde estava indicado no mapa e, de fato, eles encontraram o corpo da Julie. Ela estava com a garganta cortada. Esse caso ficou sem solução durante algum tempo. Quem quer que tivesse cometido aquele crime tinha conseguido não deixar quase nenhuma evidência. Pouco tempo depois, eles encontraram o corpo de uma outra jovem. Agora era da Joey Armstrong, de 26 anos. A Joey era uma ambientalista. Ela adorava ficar perto da natureza e ela já tinha se hospedado algumas outras vezes lá. Ela foi encontrada logo atrás da cabana dela. E a morte dela foi extremamente brutal. Ela tinha sido decapitada. Felizmente, algumas testemunhas falaram para a polícia que viram o Cary perto da cabana dela. Foi aí que ele foi interrogado, preso e confessou os 4 assassinatos. Ele disse que cometeu o primeiro crime batendo na porta do quarto da primeira mulher e dizendo que precisava fazer alguma manutenção lá. Ela não achou aquilo estranho, ela sabia que ele trabalhava no hotel, então ela permitiu que ele entrasse. Assim que ela fechou a porta, ele pegou uma pistola e disse que ia roubá-las. Foi aí que ele seguiu amarrando elas e também colocou duct tape na boca. Ele decidiu trancar no banheiro a Silvina e a Julie, fechou a porta e, enquanto isso, ele abusou sexualmente da Carol do lado de fora. Quando ele terminou, ele a estrangulou. Enquanto isso, as 2 estavam lá dentro, ouvindo a agonia da mãe de uma delas, sem poder fazer nada e esperando só para saber qual seria o destino delas. Depois, ele abriu a porta do banheiro, pegou a Silvina, a estrangulou. Ele deixou a Julie por último. Ela foi abusada sexualmente e depois ele também a matou. Não se sabe exatamente como ele conseguiu tirar os corpos e colocar dentro do próprio carro delas sem ser visto. E também não ficou muito claro
claro porque ele quis separar a Julie das outras duas. Mas depois ele contou que ele encontrou a Joey também do lado de fora da cabana dela. Era um momento em que ele estava passeando pelo parque, ele era completamente fissurado pelo pé grande. Inclusive, uma curiosidade, ele falava que ele já tinha visto o pé grande. E aí ela tava lá, ele começou a conversar com ela e falar exatamente sobre isso. Os dois começaram a bater um papo. Até então ela não desconfiou de nada, ela achou até que ele estava sendo simpático. Mas de acordo com o Carrie, ele não conseguiu resistir de matá-la quando ele ficou sabendo que ela estava sozinha. É claro que ele foi condenado e sentenciado à prisão perpétua pelo assassinato da Joey. Somando os outros assassinatos, ele foi sentenciado à morte. Até hoje ele continua no corredor da morte. Então, esse foi o fim do Carrie. Eu não consigo nem imaginar como foi para a família ter dois casos tão extremos e absurdos e, enfim, muito, muito triste. Enquanto isso, o Kenneth, aquele monstro, agora tinha 71 anos. E ele ainda estava tentando cometer crimes. E ele estava muito doente, ele sofria de diabetes, ele estava em cadeira de rodas. E aí ele tinha uma cuidadora e ele tentou pedir para ela sequestrar um garoto de 4 anos. Ela sabia do histórico dele de crimes, então ela imediatamente contou para a polícia. E aí ele foi preso por essa tentativa. Inclusive, o time voltou no tribunal para testemunhar contra ele e eles também usaram os registros do Steven para ajudar na condenação. O Kenneth faleceu de causas naturais em 2008 e a gente tem mais um fim muito trágico, é que o time também faleceu super novo, com 35 anos de idade, por uma embolia pulmonar. Queria muito chegar no final desse caso e dizer pra vocês que alguma coisa boa teria saído disso. Eu acho que até teve, né? O Steven foi um herói, ele salvou a vida do time, ele teve 2 filhos lindos que diziam que ele era um ótimo pai quando ele ainda estava vivo, mas infelizmente várias tragédias aconteceram, por isso a família é conhecida por ser amaldiçoada. E a família, inclusive, depois que tudo isso aconteceu, eles queriam fazer uma estátua para o Steven na cidade onde eles moravam, mas muitas pessoas não queriam que o Steven tivesse a estátua, porque eles não queriam que o sobrenome deles fosse usado em uma praça pública. Isso porque o sobrenome também estava ligado ao Carrie, que cometeu crimes terríveis. Mas depois que tudo se desenrolou, a cidade acabou fazendo uma estátua sim, com o Steven segurando a mão do time e representando aquele vínculo que os dois tiveram e a fuga deles. Então eu acho que isso foi muito bonito. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.